Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha aqui do nosso módulo de nutrição materno-infantil. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as principais complicações durante a gestação e como pode ter abordado aí nas bancas de concurso e residência as condutas nutricionais. Vamos lá. Primeiro, uma questãozinha, tentam resolver, daqui a pouco a gente volta nela. Então, o que a gente vai falar aqui é a anemia, diabetes, a doença hipertensiva na gestação e a síndrome HELP e as principais condutas nutricionais que têm sido cobrado aí. Primeiro, gente, sobre a anemia fisiológica, a gente falou um pouquinho lá sobre a nossa aula de alterações fisiometabólicas na gestação. O que as bancas vêm cobrando muito é o seguinte: qual é o parâmetro de hemoglobina que identifica aí a anemia na gestação? Então, para isso, a gente tem que saber o seguinte: para as mulheres não grávidas, a recomendação ou a referência é que, se der menor do que 12, ela está com anemia. Para as gestantes e para as lactantes, a recomendação é diferente. E aí eu trouxe duas recomendações que são muito usadas para bancas de concurso. 3 recomendações, na verdade. A primeira é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, de 2013, que ele dá o seguinte: a concentração da hemoglobina ela tem que ser menor ou igual a 11 no primeiro e no terceiro trimestre e ser menor ou igual a 10,5 no segundo trimestre. As referências mais utilizadas, principalmente para seleções de concursos públicos, é a referência da OMS e do Ministério da Saúde, em que ela diz o seguinte: a hemoglobina tem que ser menor do que 11. Mas, além disso, vocês precisam saber quais são as faixas de referência que significa anemia leve, moderada e anemia grave. Então, a anemia leve a moderada seria de 0,8 a 10 e a anemia grave menor do que 8. Então, gente, a anemia grave, a gente já classifica aí que já, com certeza, já não é mais uma anemia fisiológica. Ela já tem outros aspectos que está levando a esse tipo de anemia. Enquanto ela está de anemia leve a moderada, pode ser só a questão da alteração na proporção de volume sanguíneo e dos constituintes do sangue, tá? Essa diluição aí que a gente tem no sangue, mas menor do que 8, já tem outras coisas que pode estar levando a isso. E quais são os sinais e sintomas que podem ter lá na mãe? Então, as bancas tendem a colocar isso aí, então vocês têm que estar ligados. Comprometimento do desempenho físico e mental é esperado, já que reduz essa disponibilidade de oxigênio para os tecidos. Pré-eclâmpsia e alterações cardiovasculares podem ser pioradas, podem ser potencializadas em casos de anemia fisiológica. Diminuição da função imunológica, então, com certeza, a gestante fica mais predisposta a ter outros tipos de enfermidades. Alterações da função da tireoide, que juntamente com as alterações hormonais que alteram a tireoide, pode levar a casos de hiper ou hipotireoidismo, depende. Queda de cabelos e enfraquecimento das unhas. Esse daqui é um sintoma bem comum até em mulheres que não estão gestantes. Menor tolerância às perdas sanguíneas no parto, principalmente se for parto normal, resultando em maior risco de anemia pós-parto e também de hemotransfusão. Então, é importante a gente conseguir visualizar como é que está a gravidade dessa anemia fisiológica materna para ver se ela já virou anemia patológica. Porque, gente, o processo do parto tende a ter perdas sanguíneas. E a gestante tendo perda sanguínea, já que ela está com baixa hemoglobina, é muito prejudicial aí no pós-parto também. Os sinais e sintomas fetais, eles tendem a ser até mais cobrados nas bancas, que seria morte, abortamento e óbito intrauterino, já que você reduz o fornecimento de oxigênio para a formação do tecido fetal. Pode ser esperado, sim, esse aborto espontâneo, por conta da hipoxemia fetal. O que é isso? A baixa concentração de oxigênio nos tecidos fetais. A prematuridade também é esperada em casos de processos de anemia materno. Quadro séptico por ruptura prematura de membranas lá do feto. Então, gente, isso leva por consequência aqui, olha, a morte fetal também. Restrição do crescimento intrauterino. Esse daqui já é mais esperado, já é mais visto. Então, a anemia está associada com essa redução no desenvolvimento, no crescimento do feto ainda dentro do útero. E que muitas vezes vai trazer alterações irreversíveis aí no sistema neurológico da criança. Qual é a conduta nutricional? Ingestão de alimentos ricos em ferro. Daí você fala, poxa, mas não é uma anemia fisiológica, por que eu tenho que ingerir o ferro? Depende lá da concentração, se ela tiver menor do que 8. E além disso, a gente tende a prevenir, já que você está com menos hemoglobina, já que você vai estar com menos transporte de ferro e de oxigênio para as células, a gente quer prevenir também a anemia ferropriva.
a qualidade do ferro ingerido, ferro M de origem animal, mais absorvido, ferro não M de origem vegetal, tem menos absorção, então a gente tem que aumentar o que, gente? Alimentos ricos em fontes de vitamina C, porque eles aumentam essa absorção do ferro não M. Distribuição dos macros e micronutrientes. É importante a dieta estar equilibrada para a gente evitar aí a defasagem e o surgimento aí de outras enfermidades, além de uma anemia que está sendo fisiológica, mas pode ser ferropriva e pode ser qualquer outro também tipo de anemia, como a megaloblástica. Ingestão de substâncias inibidoras e ativadoras de absorção de ferro. A ativadora a gente já comentou sobre a vitamina C. Inibidora a gente fala muito e as bancas tendem a cobrar o seguinte, gente, fibras. Gestantes se esperam que ela tenha uma obstipação por conta da elevação da progesterona. E então a gente aumenta o aporte de fibras para essa gestante. O problema é que a fibra, ela é rica em fitatos. E esses fitatos, eles tendem a reduzir a absorção de ferro. Se eles reduzem a absorção de ferro para uma gestante que está em processo de anemia, ela pode ter uma anemia ferropriva e piorar o seu quadro aí. O que é que eu faço então? Eu paro de dar fibra? Não. Analisa o quadro clínico que a banca está colocando. Então, você tem que priorizar o que é que está mais importante naquele quadro clínico, tá bom? Ganho ponderal, observar se a gestante está mantendo o seu ganho ponderal, porque isso é extremamente importante. E aí a gente traz aqui outras coisas. Quais são os fatores de risco importantes no rastreamento? A gente aqui já foi para diabetes. Acabei que eu pulei o trechinho da diabetes. Sobre a diabetes gestacional aqui, já esse quadro, tá? A diabetes gestacional, eu fiz questão de trazer referências aqui bem diferentes para vocês. Por quê? Bancas de concurso, elas tendem a ser mais atrasadas aí na atualização das referências. E nutrição, vocês sabem, né, gente? Todo ano tem notícia nova, todo ano está atualizando. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes gestacional? Tá? Esse quadro fala sobre isso. Idade superior, igual ou superior a 35 anos. Tem que gravar isso aqui tudo? Tem. As bancas tendem a cobrar os fatores de risco. Então, vamos gravar pelo menos alguns numerozinhos importantes e o restante vocês tendem a se lembrar depois. Índice de massa corporal maior do que 25, ou seja, sobrepeso ou obesidade lá na frente. Antecedente pessoal de diabetes gestacional. Antecedente familiar de diabetes mellitus, parentes de primeiro grau. Macrosomia ou polidrâmino em gestação anterior. O que seria isso aqui? Excesso de líquido amniótico lá na bolsa, lá com o feto. Então, pode acontecer isso daí ser um fator de risco para diabetes gestacional. Gente, é o seguinte, as referências de Acioli de 2009 e do Ministério da Saúde de 98, eles dizem que aqui é maior ou igual a 25 anos. E ainda tem bancas de concurso que perguntam com essa referência. A referência atual é a própria do Ministério da Saúde de 2012, tá? Essa referência aqui é do Ministério da Saúde de 2012 e também da diretriz da Sociedade Brasileira de Obesidade. É o que está se utilizando agora, mas ainda tem bancas que colocam essa antiga. O rastreamento ele deve ser iniciado pela anamnese para a identificação dos fatores de risco. E o que é que pode ter também? Óbito fetal sem causa aparente em gestação anterior. Malformação fetal em gestação anterior. Isso daqui é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento de diabetes gestacional. Uso de drogas hiperglicemiantes. Síndrome dos ovários policísticos, que é algo até comum, mas ela tende a despertar essa facilidade, esse fator de risco para ter diabetes gestacional, justamente por conta da alteração hormonal que o ovários policístico ele tende a induzir. Hipertensão arterial crônica, exatamente. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia tem sido visto lá nas referências mais antigas como fatores de risco também. Nas referências atuais, que são essas daqui, elas não colocam, mas considero verdade, tá, gente? Então, depende do que tem lá na banca. O que a banca colocar no edital como referência, aí vocês têm que dar uma lida no que é que eles colocam, o que é que eles cobram. Adoçantes, isso daqui também cai muito. Quais são os adoçantes permitidos, não permitidos, concentração, enfim. Esse quadro eu fiz aqui para simplificar a vida de vocês. Ele está lá no Ministério da Saúde, naquela referência de 2012, que é um manual prático para riscos gestacionais. Ele pegou essa referência, olha só, gente, de um artigo publicado em 2007,
em que o autor e os colaboradores eles fizeram um levantamento dos adoçantes e qual tipo de risco que eles podem ter para a gestação. Sendo que a letra A é aquele que não fornece risco. Letra B são aqueles adoçantes que fornecem risco, mas só que em animais. Letra C são aqueles adoçantes que podem ter risco em animais, mas já foi visto alguma coisa em humanos também. Então, o que a gente vê aqui é o seguinte: sacarina e ciclamato tem um risco C. Pode consumir? Pode, até essa quantidade aqui diária permitida. Aspartame, sucralose e acesso fomicar. Pode consumir? Pode, é um risco até menor. Mas a ingestão, vocês têm que saber esses numerozinhos aqui, porque eles cobram, eles perguntam. Então, aspartame é permitido, mas só uma dosagem de 40 miligramas por dia. Gestante com fenilcetonúria não é aconselhado o aspartame. Então, quais são os fatores de risco para a doença hipertensiva na gestação? Obesidade, baixa estatura. Baixa estatura me lembrou também aqui de outra coisa que não coloquei lá no outro quadro. As referências sobre os fatores de risco da gestação ainda fala baixa estatura, menor do que 1,55 m. Então, grava esse número, tá, gente? Menor do que 1,55 m também pode cair como fator de risco para a gestação. Não tem na diretriz atual, mas as bancas tendem até misturar aí quais são as diretrizes e quais são os fatores que podem cair como fator de risco da gestação, da diabetes gestacional. Idade materna maior do que 40 anos, veja que aqui a gente já mudou. Tabagismo, mulheres negras, hereditariedade e a dieta hipoproteica com baixa concentração de proteína. Além das gestantes de primeira viagem, né, que são aquelas gestantes primigestas da primeira gestação. Esse nome também pode ser colocado nas provas como síndrome hipertensiva da gravidez. É a mesma coisa, tá? Falam sobre os mesmos aspectos. Então, vamos aqui ao que interessa, ao que é cobrado e ao que vocês têm que decorar. A hipertensão arterial crônica é aquela hipertensão que pode vir desde a gestação e ir até a 20ª semana gestacional. Os valores a gente já sabe, maior que 14,9. Então, a hipertensão crônica arterial começa desde a gestação e vai até a 20ª semana gestacional. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, o que seria esses dois aí? Que esses daqui, gente, olha, anota aí e estuda bem sobre esses dois que cai bastante. A pré-eclâmpsia é aquela hipertensão após a 20ª semana gestacional associada com a perda de proteína na urina. Isso está associado ao quê? Maior ou igual a 300 miligramas aí, nas 24 horas. Quando isso tem também associado ainda convulsão, aí a gente chama de eclâmpsia. Hipertensão crônica, que é essa primeira, mas pré-eclâmpsia. O que é isso então, gente? É hipertensão até a 20ª semana gestacional, com proteinúria também até a 20ª semana gestacional. Hipertensão gestacional, o que seria hipertensão sem proteinúria após a 20ª semana gestacional e que pode evoluir para uma pré-eclâmpsia. Então, tem dois termos bem diferentes aqui, que é a crônica e a gestacional. A crônica vem desde antes, desde quando ela não está gestante. E a gestacional é só no período da gestação, após a 20ª semana gestacional. Existe uma tríade de sintomas da pré-eclâmpsia que algumas bancas tendem a cobrar, que seria edema, proteinúria e hipertensão arterial. Isso aí vocês já associam logo a pré-eclâmpsia, tá bom? Outra tabelinha aqui importante para vocês decorarem. Recomendações de sal nesses 4 aspectos aqui, que é a pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, eclâmpsia e síndrome HELP, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Gente, quando a pré-eclâmpsia é leve, dieta normossódica, até 6 gramas por dia. Pode ser até 5, depende da referência. A referência atual utiliza até 6 gramas dia. Evitando alimentos ricos em sódio. Dieta rica em proteína. E rica seria 2 gramas. Não é 1,2, não é 1,3, não é 1,5. É 2 gramas por dia. Já que está perdendo proteína, tem que repor. A grave, que é quando a pressão diastólica já fica maior do que 110, tem que ser hipossódica e tem que ser menor do que de 2 a 3, cerca de metade do que é ofertado lá na leve. Na hipertensão crônica, dieta normossódica. Na eclâmpsia, hipossódica e depende do grau da consciência materna. Pode ser que necessite fazer uma dieta integral. E a síndrome HELP, que a gente vai ver o que é, adota-se a conduta similar à grave aqui da pré-eclâmpsia. E o que seria a síndrome HELP? É um agravamento da pré-eclâmpsia, que já está caracterizado aí com o processo de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então, isso vem do nome dela, em inglês, HELP, que é o H de hemólise, o E
L, que seria de elevação das enzimas hepáticas, liver enzymes, e o LP, que é a baixa contagem de plaquetas, que é o low plaquettes, né? Então, só para vocês se ligarem aí quando se lembrar do que é a síndrome HELP. Gente, então vamos lá aquela questão do início para ver se vocês conseguiram responder. Bom, essa questão é uma questão até fácil, que ela traz aspectos além do que eu trouxe na aula, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata. Então, ela pergunta o seguinte: em relação a diabetes mellitus gestacional, analise as afirmativas e indique qual é o V, né, verdadeiro ou falso. Letra A. Diabetes mellitus pode ser definida pela gestacional. Pode ser definida pela diminuição da tolerância à glicose, que se inicia ou é reconhecida anteriormente ao período da gestação. Falso, é durante a gestação, tá, gente? É importante vocês saberem isso. A diabetes mellitus gestacional resulta da incapacidade das mulheres aumentarem a secreção de insulina, na maioria das vezes determinada por um defeito funcional, não imunológico nas células beta-pancreáticas. Essa informação é verdadeira. Uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte: na diabetes gestacional não é um processo autoimune, não há um ataque, uma destruição das células beta-pancreáticas. Elas estão lá, há até uma produção de insulina, mas há uma redução na sensibilidade da insulina, por conta principalmente dos hormônios antagônicos que a gente viu na aula 1 e na aula 2. Então, procede essa alternativa. A outra alternativa fala o seguinte: a diabetes mellitus gestacional ocorre pela destruição das células beta-pancreáticas por um processo imunológico, não é autoimune, não tem esse processo imunológico aí. Pela formação de anticorpos, não é verdade, tá, gente? Isso aqui seria até a definição da diabetes mellitus tipo 1. Falso. E a última alternativa, dentre os fatores de risco, olha lá, para a diabetes mellitus, destaca-se a história pessoal, antecedente familiar de primeiro grau, exame obstétrico atual evidenciando ganho de peso excessivo, crescimento fetal excessivo, além de disposição central de gordura visceral. Não tem isso aqui na recomendação atual, mas tem na recomendação antiga, na diretriz antiga, lá do Ministério da Saúde de Ascioli também, que é verdadeiro. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa D. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Gente, que confusão. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pronto? Então, a gente finaliza nossa aula aqui e daqui a pouco temos outra aula bem importante para vocês, tá? Fiquem ligados. Até mais.